7 títulos participam da competição de longas e médias metragens brasileiros da 27ª edição do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários. Todos eles ganham exibições online e sessões presenciais gratuitas aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Seu José? Abre os olhos, seu José. Quando Falta o Ar é um documentário que fala sobre as mulheres trabalhadoras do SUS durante a pandemia. Fala sobre o cuidado, sobre a resistência desses profissionais. Então a gente foi a campo acompanhar o trabalho delas. A gente começou entrevistando muitos profissionais de saúde previamente e aí a gente escolheu 4 lugares muito diferentes do Brasil, no Nordeste, na região Norte, um lugar que é um presídio, um lugar que é um serviço de saúde primário, a UTI do Hospital das Clínicas, e a gente foi acompanhando o dia a dia desses profissionais de saúde que estavam no enfrentamento da pandemia. A gente filmou antes da vacina chegar no Brasil. Então a gente filmou num momento ainda de muito difícil mesmo, né? E a gente sentiu ali que era importante fazer a memória daquele momento. O Brasil viveu uma situação muito dramática, um governo que jogava contra o trabalho dos profissionais de saúde, e era importante registrar isso de alguma forma e procurar um olhar sobre esse acontecimento. O que achou da experiência, das duas experiências, fazer cinema e trabalhar com a irmã? Eu achei incrível, né? A arte consegue realmente captar coisas que muitas vezes só com as palavras, só com os textos a gente não consegue mostrar. E o trabalho em saúde é um trabalho muito rico, né? De detalhes, de imagens. Então eu acho que essa parceria com a Ana, ela me trouxe muito esse outro olhar e essa possibilidade de tentar transmitir aquilo que só o cinema consegue fazer. Adeus Capitão é a saga de um grande chefe, né? Então eu reconstituo a vida dele até a morte, até o enterro, não é? O chefe Gavião no sul do Pará, não é? Contactado em 56, mas ele narra para as filhas, para os netos, o tempo pré-contato também, o tempo das guerras internas, enfim. Então a narrativa do filme, que tem 3 horas, não é? Passa por tudo, quer dizer, até a hecatombe do contato, os caras desistem de ser índio, fudeu, enfim, acabou tudo, o mundo acabou, e depois eles começam uma reconstrução. E nessa reconstrução, eu estava começando o projeto Vida nas Aldeias, e cheguei lá, mostrei uma experiência com os índios, ele se encantou com a ideia do registro, da memória que ele estava tentando reconstruir, e eu virei o cinegrafista dele durante 10 anos. Eu quero para mostrar que estamos nascendo, estamos crescendo, estamos aumentando, né? Então, eu não quero abandonar, porque um dia eu vou embora, eu quero que a pessoa veja que eu estou dançando, eu cantando para o povo. É um caso emblemático no sentido que o governo brasileiro, toda vez que tem um interesse geopolítico, derrama dinheiro. O que aconteceu com os Gavião, hoje acontece com muitos povos, né? Que a área deles começou a ser retalhada, passa a estrada, ferrovia, linha de transmissão, e eles vão degradando todo. E, evidentemente, tem que pagar indenizações. Só que você destrói um estilo de vida, injeta os caras num outro patamar de consumo e tudo, a juventude completamente, né, ofuscada, e é um filme também muito feito para os índios, né? É o sonho dele, é um pouco o compromisso meu com ele, né, de trazer esse registro e a trajetória da vida dele para as novas gerações. Eneida é um filme sobre mulheres, com mulheres, feito por mulheres, né? E tem um parágrafo no filme que é muito importante para mim, que é um filme que eu digo, eu, minha mãe e minhas irmãs, mulheres ignoradas,
nos perdemos nessa história. Então é um filme que está falando do patriarcado, desse lugar mesmo, né? Pátria, pai, pátria, né? É um filme que ela vai atrás dessa filha, mas não é um filme sobre perda, é um filme sobre amor, porque Eneida se revê e Eneida se transforma e Eneida perdoa. Eu comecei a fazer esse filme há 10 anos atrás, em Portugal, na aldeia onde meu avô nasceu, numa viagem onde eu e Eneida, nós estávamos com um álbum de fotografia, sem um endereço, buscando a aldeia que chama Castanheiro do Norte, onde meu avô deixou quando ele tinha 12 anos. Ele retorna 60 anos depois e deixa esse álbum com a minha mãe, e aí a gente vai para esse lugar e lá ela pede para ser filmada. Talvez ela tenha se dado conta que já não tem tanto tempo para reencontrar a filha que perdeu. E foi aí que percebi que não podia mais adiar esse pedido. Ele dialoga completamente nesse lugar onde Eneida se sente pressionada. Ela fala, é muita pressão. Eu digo, não, mãe, é muita opressão. E o mundo está precisando aprender a resiliência, né? O mundo está precisando aprender a perdoar. Né? As pessoas estão precisando aprender a perdoar para que haja possibilidade de diálogo e menos conflito, né? E menos conflito. Então, eu acho que é aí que está a contemporaneidade do filme, né? Além das competições de curtas e longas brasileiros e internacionais, o É Tudo Verdade conta com diversos programas especiais. Vento na Fronteira é um dos filmes que ganha estreia mundial na mostra O Estado das Coisas. A proposta do filme Vento na Fronteira é acompanhar uma liderança indígena, mulher, Guarani Kaiowá, e uma liderança dos proprietários rurais, uma liderança ruralista. Nós acompanhamos essas duas mulheres durante 5 anos e, por meio da trajetória delas, acompanhamos o crescimento do poder político ruralista no Brasil. Uma das personagens do filme é uma advogada, herdeira de terras e que é amiga dos Bolsonaro e da bancada ruralista. A outra personagem do filme é uma liderança Guarani Kaiowá. Elas lutam pela mesma terra, são 2 pontos de vista sobre o mundo, sobre como deve se dar a organização das coisas. Um comunitário e o outro, neoliberal. É urgente ver esse filme porque é urgente pensar e atuar a favor da nossa natureza e dos povos indígenas do Brasil. 2 cineastas brasileiros, Ana Carolina e Hugo Giorgetti, estão sendo homenageados nessa edição do festival. Eles têm em comum o fato de ambos serem 2 dos mais originais realizadores brasileiros da segunda metade do século XX no Brasil, e o fato de ambos serem muito mais conhecidos pelas ficções do que pelos seus documentários. E ambos têm uma obra documental muito importante. Eu estou falando da Ana Carolina Soares, que fez O Mar de Rosas, e as pessoas esquecem que o primeiro filme que ela dirigiu, que foi o Indústria, era um curta-metragem experimental muito importante, e o primeiro longa que ela dirigiu era um retrato do Getúlio Vargas. E o Hugo Giorgetti começou também fazendo documentários, depois fez filmes de ficção muito marcantes, como Boleros, como Festa, ganhou festivais, e nunca parou de fazer documentários, na verdade. Há 50 anos o Hugo tem feito documentários tão enraizados na cidade de São Paulo quanto as ficções dele, né? Só que essa produção documental um pouco foi vista como se fosse uma parte meio marginal, menos importante da obra dele. Nunca tinha sido reunida, a gente decidiu reunir. E é um corpo tão interessante quanto a obra ficcional do Hugo. Eu acho que isso que é a principal contribuição que a gente dá com essa retrospectiva. Eu inventei a pizza Viagra, que é muito boa, né? Que o composto dela, os ingredientes, que é mussarela, ovo de codorna, amendoim, champignon, são produtos, ingredientes afrodisíacos, né? E realmente faz um sucesso aqui. Essa edição do É Tudo Verdade reúne filmes de 34 países.
Amir, que filmes internacionais o público vai encontrar na programação? A gente vai encontrar uma safra muito impressionante, porque não é uma safra que foi realizada ou finalizada durante a pandemia, mas a pandemia marca naturalmente essa seleção, mas eu acho que o que tem de mais interessante é isso do que o documentário continua tomando o pulso do mundo e cada vez mais perto do que está acontecendo, mais próximo temporalmente na curva do que está acontecendo, né? Então, a crise das democracias, a gente vai ter vários filmes sobre isso hoje no mundo. A emergência climática, você vai ter vários filmes sobre isso. A luta por uma melhor, mais equilibrada representação dos afro-brasileiros, afro-americanos, dos africanos, da comunidade LGBT, das mulheres, no cinema e no documentário em particular, está também tematizado com muita força. É muito variado, então você tem da coisa mais intimista, que é o bullying na escola, até o mais célebre assassinato de um estadista no século XX.